bem-vindo, Batera. Aqui quem fala é o professor João Apolinário e nós estamos de volta. Eu vim aqui agradecer mais uma vez pela presença que você está aqui, por você que deu o clique, por você que caiu de curioso aqui também, porque eu tenho uma proposta irrecusável. Nós estamos na quarta sacada sobre o estudo da bateria e o foco principal aqui é evolução, entender, e o tema de hoje é exercícios que tem a ver com aquecimento para a gente desenvolver a nossa pegada na bateria, no pad, na bateria praticável, na bateria eletrônica, na bateria acústica, de qualquer forma, evoluir. A proposta que eu tenho para você é o seguinte: se você veio aprender, vem comigo. Se você veio desenvolver, vem comigo. Se você veio evoluir naquilo que você já sabe, vem comigo. Se você está caindo de paraquedas aqui porque recebeu algum tipo de notificação, vem comigo também. Porque se você não clicar nesse canal, não se inscrever ou nem deixar um like, o que vai acontecer? Haverá próximos vídeos que vão ajudar, incentivar, motivar outros bateristas. E se você não participa disso, você vai ficar de fora. E o que acontece? Quem fica de fora geralmente não recebe as notificações. E é uma coisa que eu não tenho controle, porque se você tem o desejo ardente de se transformar na bateria, tocar com liberdade, você precisa entender que é preciso fazer a sua participação. Certo? Então vem comigo, participa, que a aula de hoje vai estar, top. Vamos lá ao que interessa. Na aula de hoje eu vou falar sobre coisas que é importante. Na sacada de hoje, eu vou falar sobre coisas que são importantes para a sua evolução. Isso envolve atenção, dedicação e, óbvio, lógico, com certeza, exercícios. Mas esses exercícios, eles precisam ser vistos com um pouquinho mais de detalhes, sabe? Você vai precisar dar um zoom na situação para entender o porquê de, às vezes, eu digo de forma geral, você tenta fazer algo e não consegue, tenta dar aquela acelerada na sua pegada e não consegue fluir. Ou às vezes consegue fazer, mas não faz aquele som limpo, sabe? Você não consegue passar para a próxima fase. Você vê que ainda está faltando alguma coisa e às vezes do jeito que você está fazendo não dá certo. É importante você frisar que esses exercícios, eles são fundamentais no estudo do baterista. Que ele vai passar por tudo aquilo que o baterista estuda, mas existem detalhes importantes que vão fazer aquele frame, aquele pedacinho linkar com o outro, sabe? Você vê aquela engrenagem rodando, de repente ela enrosca, você precisa pegar mais detalhes para ela rodar redondinha, certo? Nas pegadas de hoje, eu preciso fazer você frisar coisas que são extremamente importantes. Uma delas é o movimento do pulso. Quando você observa os movimentos de pulso, é importante dar a devida atenção neles, porque esses exercícios que eu vou passar para você aqui são semelhantes a você colocar um tênis para sair para a corrida. O tênis é importante? Sim. E com certeza. Mas é o seu corpo que move caso você não tenha os tênis. Então o que funciona além do tênis? A técnica. Saber como fazer. Saber o que fazer e no momento certo de fazer. Esses são exercícios muito importantes que eu desenvolvi ao longo dos anos de estudo, observando um dos professores que hoje no mundo moderno da batera são fundamentais, são imprescindíveis. Não tem como passar a estudar a bateria sem falar deles. Ele é uma das pessoas que eu admiro muito na internet, ele ensina, eu acho que até hoje, e uma das coisas mais importantes no mundo da bateria, ele faz com maestria, é estudar os rudimentos fora da bateria, no pad, no dia a dia, na brincadeira,
desenvolvendo música, ele usa em qualquer lugar os rudimentos. Então é importante você sacar essa ideia, às vezes eu até me embolo na fala, que depois que você vê ele tocando, você vai falar, meu Deus do céu, puta que pariu, o cara faz um negócio massa. E basta seguir as sacadas dele e depois você vai ter que estudar outros estudos profundos? Sim, mas faz parte. Então vamos lá. Segundo Thomas Lane, capítulo 1, versículo 1, é importante estudar rudimentos. Rudimentos são a base fundamental do mundo da bateria. É como querer falar sem usar o ABC. Nem todos são úteis. Mentira. Depende do estilo, da proposta, da música, do arranjo, do que você quer mostrar na música. Aí o rudimento é importante. Então tudo tem um paralelo. Um exercício muito importante que eu vi o Thomas Lang quando eu procurei fazer algumas aulas dos estudos dele, você vai entender o seguinte: repita, repita, repita e repita. Mas é importante pegar aos detalhes. Repetir por repetir, você vai parecer aquele macaquinho que fica batendo prato, então não vai adiantar nada. Quando você faz os movimentos, existe algo por trás, não é só o som. Existe toda uma estrutura. Em outros vídeos, em outras sacadas, eu já falei sobre isso. Então eu não vou falar sobre isso hoje, que vai ficar um porre. Quando você entende aquilo, é importante ver que as pessoas na história estudaram detalhes e esses detalhes deram riqueza ao que nós fazemos hoje, que vai dar muita criatividade aos que virão depois. Certo? Então nós vamos hoje estudar um rudimento que é fundamental para aquecimento e para desenvolver a memória muscular. Nós vamos trabalhar aqui a postura, quando você for tocar, e também a movimentação. Para começo de história, a movimentação aqui, ó, partindo da matched grip, ou pegada americana, você vai precisar fazer o seguinte: todo movimento ele parte daqui. Ninguém toca desse jeito. Tocar desse jeito aqui já começou errado. Você não vai bater daqui para cá. Você precisa fazer um movimento. Certo? Fazendo um movimento aqui, você desenvolve a posição fundamental, que é o basicão aqui. Postura reta, ombros para trás, pernas perpendiculares para dar um apoio legal para você dar aquele balanço. E quando a gente toca com pedal, então precisa estar com o corpo pronto para, como se fosse fazer uma corrida ou andar de bike. Tá pronto aqui, ó, para acontecer a movimentação. E a movimentação é o quê? Pedal, mão e as viradas se preciso for, porque a gente não toca congeladão. O foco aqui nesse movimento, nessa postura, é trabalhar os single strokes. Existe algo que parece suave aqui quando a gente toca, quando eu mostro para você. Esse ponto suave é técnica. Para você que está me olhando, parece o básico do básico do básico. Mas, se você for olhar por um outro filtro, que é o filtro que eu vou te apresentar agora, a sua visão vai mudar de uma vez por todas na bateria. Quando você vê um batera tocando assim, você precisa primeiramente olhar a postura do cara para ver se o cara não está derrubadão. Porque vai doer a lombar. Sentando corretamente, você fica com o peso lá em cima do ossinho do cóccix. Sabe o ossinho lá da bunda lá? Ficou ali, beleza. Você consegue fazer movimentação, olhar para o lado, tá estudando, ajeitar a roupa. Mas o fundamental é ver que as suas mãos
mãos elas estão livres. E o movimento fundamental aqui é o movimento de pulso. Na linguagem da bateria a gente chama isso de up e down. Up, down, up, down, up, down, up, down. Nada mais é do que esse movimento aqui. Esse é o movimento. Ó. Você coloca a baqueta na mão e acontece esse movimento. Isso vale também para a outra mão. Porque qual que é o erro mais perigoso aqui? O que vai te prejudicar? É você querer tocar como se você estivesse sendo um velocista aqui, ó. Você estava mexendo o seu corpo todo numa situação que não precisa. Você não precisa disso, ó. Sua mão mudou até a postura. Agora se você mudar aqui, ó, o que acontece? Seu corpo muda de direção. Observe como meu corpo ficou mais calmo. Aqui, ó, estou num movimento completamente esquisito. Parece que eu estou correndo, ó. As pernas estão paradas, então a sensação de movimento para no quadril. Mas se eu uso só o movimento dos meus pulsos, o que acontece, ó? Eu tenho mais controle. Olha que esquisito. Então, o primeiro ponto para você tocar a bateria é relaxar os seus pulsos e entender esse movimento. Pulso, 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 a vida toda. E aí você pega uma baqueta, pega a outra e acontece o movimento. Certo? Então o primeiro passo é a postura aqui, diante da baqueta, diante da caixa, diante do pad. Começou a movimentação, você vai fazer um movimento de up e down. E o up e down ele funciona de uma forma bem profunda, para você entender, dessa forma. Ao mesmo tempo que a mão oposta está fazendo um impacto na pele, a outra mão tem que estar em posição de atenção, porque acontece isso. Você não vai esperar chegar no mesmo ângulo para subir a outra mão. Tem que estar uma indo e a outra voltando. Isso tem que funcionar de forma relaxada. De forma relaxada você consegue tirar a tensão do pulso. Se você toca isso já com muito tempo, você vai perceber que existe um certo estresse, um certo cansaço aqui no pulso. Você fica muito tempo ali. É importante você suavizar esse impacto. E para isso tem um estudo técnico que é um pouco mais profundo. Mas aqui o que eu digo para você? Repita lentamente, depois acelere aos poucos. Sem metrônomo. Por quê? Primeiro você precisa observar o seu pulso. Realizar esse movimento. Up, down, up, down, up, down, up, down. Isso acontece simultaneamente, uma mão e a outra. Feito esse movimento, lembre-se que é importante você praticar de 1 a 2 minutos esse movimento com a baqueta. Para que você pare, caso você tenha, com os vícios. Que assim você estraga a sua performance, você sofre um pouco de dificuldades, e na hora que você vai acelerar, o que acontece? O seu corpo movimenta demais e você reproduz som de menos.
entendeu? Então é um processo que às vezes parece um pouco mais complicado, mas quem começa a aprender mais rápido, quem tem essa percepção, esse feeling, começa a relaxar. Porque o segredo não é tocar tenso, é tocar relaxado. Perceber a movimentação, voltar. Todo detalhe aqui é importante. Qual que é o ponto básico para você que faz exercício de aquecimento? Relaxar. Não é ter velocidade. Não é desenvolver a resistência física. É só aquecer. Então começa lento, acelera, diminui, acelera, diminui, acelera, diminui. Tem uma técnica que eu aprendi com o Giba Faveri, que ela era muito importante. Eu uso até hoje. Que é... Ele costumava dizer que é a técnica do trenzinho. A técnica do trenzinho é quando você começa lento, saindo do ponto zero, e você vai pegando os trilhos, acelerando. E nessa que você acelera, você tem que respirar fundo e relaxar. Relaxar o pulso. Relaxar por consequência um pouquinho as mãos, não ficar tão preso à baqueta, porque você vai enrijecer, o seu ombro vai contrair, seu braço vai contrair, seus dedos vão contrair e não vai sair nada. Mas quando você relaxa, o seu ombro desce, sua mão abre um pouco mais, sua musculatura do antebraço dá uma relaxada, por consequência até a voz muda. Então você relaxa, acelera um pouquinho, relaxa, acelera um pouquinho, relaxa, acelera um pouquinho, relaxa. Feito isso, coloca um tempo mínimo de 1 a 2 minutos, às vezes até 3, não precisa de ser 5. Porque se você for estudar outras coisas, seu corpo vai entender que você vai fazer alguma coisa mais complicada. E aí se você já domina uma linguagem um pouco mais complexa, mais avançada, você pode ir seguindo dali em diante. Mas a ideia fundamental no aquecimento é relaxar, preparar os seus músculos, a sua mente, para uma coisa que vai ser um pouco mais complicada, mas que tem a ver com isso aqui. Às vezes é só um pouco mais de velocidade, às vezes você vai ficar treinando viradas, vai e volta, vai e volta. Às vezes você vai ficar treinando rudimentos e você quer aprender um rudimento novo. Geralmente estudar um rudimento novo é um pouco bad, porque é novo. Então não dá para você tocar rápido uma coisa que você está aprendendo do zero. Faz sentido? Você não vai conseguir falar uma palavra nova se você não tem conhecimento dela. É tipo aquela palavra complicada lá que é Peraí. Paralelepípedo. Não, peraí. Eu vou ter que consultar depois aqui. Paralelepípedo. Isso. Quando sai essa palavra complicada, eu tive que anotar ali. Quando sai essa palavra paralelepípedo, você vai tentar repetir essa frase rápida. Essa, na verdade, é uma palavra, parece uma frase. Quando você fala ela de uma vez, se ela é nova, vai dar bosta. Você vai falar errado, vai travar a língua, vai dar nervoso e vai dar vontade de mandar todo mundo tomar naquele lugar. Pratica lento. Paralelepípedo. Desenvolveu? Paralelepípedo. E assim você vai acelerando. Então, exercícios para aquecimento, entenda o seguinte. Esse aqui que a gente desenvolveu é o single stroke.
importante você desenvolver paciência consigo mesmo, trabalhar um pouco a área da paciência, porque você está começando algo novo. Você precisa ter um especialista do seu lado para saber quando avançar e quando dar uma segurada, porque senão o que acontece? Gera frustração, você não sabe para onde ir e gera raiva, porque você não conseguiu o resultado. E é isso que faz, às vezes, os bateristas desistirem de aprender. Então, uma das ferramentas do aprendizado é entender o seguinte: é preciso de tempo e é preciso de acompanhamento. Assim você consegue chegar na onde você quer com mais segurança e sem frustração, porque você vai ter alguém para te orientar, certo? Então, batera, essa foi a sacada de hoje. Eu apresento propostas que vão ajudar você a crescer. Se você tem interesse, se você quer aprender e se você quer evoluir na bateria, eu convido você fortemente a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, porque esse vídeo pode não aparecer mais para você. Ele pode aparecer para uma outra pessoa que tem interesse e ela vai evoluir, vai chegar na sua frente e às vezes pode ser o seu vizinho ou o seu parceiro da igreja, certo? Da igreja ou de qualquer lugar. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Recado tá dado. E na próxima aula, na verdade no próximo vídeo, eu venho com novas sacadas. Beleza? Vou nessa. Até a próxima.